Há 5 meses atrás, eu postei o meu melhor vídeo, o vídeo do Hot Wheels Accelerator, que hoje conta com 100 visualizações. Obrigado de coração. Quem viu o vídeo, acabou gostando, deixando o like, se inscrevendo no canal e comentando alguma coisa. E quem conhece meu canal através desse vídeo, eu fico muito feliz, de verdade. E quem não viu o primeiro vídeo de Hot Wheels Accelerator, tá aparecendo aí no card em cima pra vocês e na tela aí pra vocês ir lá assistir. Esse vídeo aqui é a parte 2, recomendo vocês assistir a parte 1, caso não tenha assistido ainda. Quem já viu o primeiro vídeo, vem comigo, porque o segundo vídeo de Hot Wheels Accelerator começa agora. Mas antes, eu sei que Hot Wheels Accelerator tem uns episódios soltos aí, então pode ficar tranquilos, que eu também vou contar a história deles, de cada um, junto com os vídeos. Eu montei em tudo, uma linha cronológica para vocês assistirem e entender a história por completo, incluindo os episódios. Então, se você gosta desse tipo de conteúdo, ou se gosta de Hot Wheels Accelerator, já se inscreve aqui no canal, deixa o seu like, ativa o sininho para não perder os próximos vídeos e assista os outros vídeos aqui no canal também. Agora sim, vamos nessa! O primeiro episódio é o episódio do Reino da Caverna. Vemos os pilotos da Teco e da Metal Maniac correndo. Quem tá na frente é o Porkchop e o Shirako, e ele acha que tá muito escuro. Então ele liga a luz do carro dele, e o Porkchop, que está atrás do Shirako, ele passa do Shirako e bate no carro dele. Então o Shirako liga o som e coloca bem alto, mas começa a cair umas pedras do teto por causa do som do Shirako. Então ele desliga o som, mas aparecem uns morcegos, e os morcegos seguiam através do som. Então o Kurt fala pro Shirako ligar o som de novo. Então ele liga de novo o som, atrapalhando os morcegos, e o Porkchop toma a liderança, chegando no final do reino e ganhando a Celestial do Reino da Caverna. O segundo episódio é do Reino da Lava, e os drones já aparecem tomando a liderança, e logo atrás vem o Nolo e o Vert. Vert fala que eles podem ir para um atalho e passar pelos drones, mas o Nolo fala que os pneus já estão fritando, e logo atrás vem o Taro, e ele ativa seus pneus de metais e passa o Vert, mas ele desliza muito na pista, e ele bate e ele acaba saindo voando, e quando ele tá prestes a cair na lava, o Vert ativa o seu gancho e salva ele. E também quem acaba chegando é o Porkchop e o Monkey, e também chega mais drones. Enquanto os drones estão chegando, o Porkchop coloca o carro de ré e dirige para trás. Um dos drones consegue desviar, mas bate no carro do Vert, trazendo assim o Taro para cima e de volta para a pista. Os drones acabam caindo na lava e explodem, e os drones acabam vencendo o Reino da Lava. E o Monkey percebe que os pneus dos drones são melhores do que os deles, então ele acaba pegando e levando para eles. E é assim que acaba os primeiros episódios de Hot Wheels Accelerator. Mas antes eu só queria mostrar que eu consegui mais um carrinho de Hot Wheels Accelerator. Esse é o Erro D06, um dos carros dos drones. Agora ele pode fazer par com o meu Deora 2. Eu também não vou tirar ele do blister. Agora sim a gente vai pro filme. O segundo filme do Hot Wheels Accelerator, A Velocidade do Silêncio.
O filme começa com os drones conseguindo todas as Acele Charges, e eles dominam o mundo, mas isso era apenas um pesadelo do Dr. Tesla. Dr. Tesla faz uma reunião com a equipe da Tico e da Mental Maniac, dizendo que eles vão usar as Acele Charges para completar os outros reinos e conseguir mais Acele Charge. Eles vão usar os pneus dos drones. Dr. Tesla usou a tecnologia dos drones e fez rodas novas para todos os pilotos, e as rodas podem ser configuradas para qualquer terreno ou pista. E também ele equipou em cada carro o REP, retorno emergencial do piloto. Assim um piloto pode escapar do reino, mas sem o carro. O Torque está testando a Acele Charge do Reino da Caverna. A Acele Charge do Reino da Caverna tem o poder de fazer o piloto enxergar em qualquer ambiente escuro com alta precisão, iluminando muito melhor do que um farol. E também tem um Nolo, que está testando a Acele Charge do Reino do Pântano. A Acele Charge do Reino do Pântano tem o poder de fazer uma pista artificialmente, para o piloto passar por cima de qualquer coisa. E o próximo reino já está abrindo. Os pilotos são selecionados, e o reino agora é o Reino da Água. E a corrida começa. Eles estão embaixo da água, até que eles chegam em uma plataforma, e a plataforma abre. Assim, finalmente, a corrida começa de fato, e o Taro já tá na liderança. E logo adiante, tem uma parte da pista que só tem água, ou seja, os pilotos vão ter que dirigir e passar por cima da água. E todo mundo passa por cima da água, menos o Porkchop, porque ele freia bem na hora, então ele acaba afundando na água, e um peixe acaba pegando ele. E vemos a Carmen treinando com um dos drones destruído, e o Porkchop está sendo esmagado pelo peixe, até que ele consegue apertar o RP e escapa. Mas a corrida continua, e eles acabam se separando, e logo atrás vem os drones. Mas os pilotos da Tico e da Mental Maniac ainda estão na frente. Enquanto o Shirako tá gravando o reino, o Wild passa na frente dele, e ele bate no carro do Kurt. E vemos o Vert, ele vai por outro caminho, e ele acaba encontrando um Hyperport de velocidade, e ele usa esse Hyperport, e ele volta pra cima, e ele tá quase vencendo. Mas para vencer o Reino da Água, ele tem que acelerar e ir devagar nas curvas, mas ele faz tudo errado, acaba derrapando demais na curva e sai voando da pista. Então ele usa também o RP e sai do reino. Então agora é com os outros pilotos, eles também vão pra cima, e o Taro passa o Kurt, e os drones estão alcançando eles. Um dos drones ativa uma arma e atira, fazendo o Shirako sair da pista, mas ele usa a Acele Charge do Reino do Pântano e volta pra pista. Mas a arma dos drones acerta o Kurt e o Wild, fazendo eles saírem da pista. Assim, os drones passam eles. E agora sobrou o Taro, e ele vai com todo pra cima dos drones, mas os drones acabam prendendo ele. E um dos drones chega no final do reino e acaba completando o Reino da Água e ganha a Acele Charge do Reino da Água. E o Taro ainda fica preso com os drones, e ele chega no portal junto com os carros dos drones, e ele acaba entrando no Reino dos Drones, mas ele dá marcha ré e entra no portal de novo, e ele acaba voltando pro começo do Reino da Água, e ele não consegue usar o RP porque o carro dele mergulhou na água 2 vezes. Ele tem apenas 20 minutos para completar o reino e chegar no portal antes que se feche. E temos a cena mais icônica desse filme, que é o Taro completando um reino em apenas 20 minutos e tocando um rockzão de fundo. Nossa, essa é a melhor cena, com certeza minha cena favorita desse filme. Vou deixar vocês apreciarem essa cena.
e ele consegue. E chega no final do reino a tempo. E todos comemoram. Isso é um feito incrível. Essa cena é muito cinema. E descobrimos o motivo do Porkchop ter freado naquela hora. E o motivo é porque ele tem medo de água. Esse cara aqui é maior que uma geladeira tem medo de água. Vai entender, né? E vemos que o Vert foi embora. E vemos os drones reunidos, esperando o próximo reino. E o Torque tem pesadelo com o irmão do Nolo, porque ele acha que foi culpa dele o irmão do Nolo ter morrido. E ele acorda. E o Nolo vai sabotar o carro do Torque. E a Carmen manda ele voltar pra cama. E quem aparece é o Torque. E descobrimos que o Nolo odeia o Torque, porque o Nolo acha que o irmão dele morreu por culpa do Torque. E eles discutem. E o Nolo fica com raiva e quebra o vidro do carro do Monkey. E a discussão é interrompida porque o próximo reino já tá abrindo. E os pilotos são selecionados. E o Monkey aparece com um refrigerante gigante. Ele vai até o carro dele e ele vê que o vidro dele tá quebrado. Então o Torque fala pro Monkey pegar o carro do Wild. O Wild fica bravinho e o próximo reino abre. E os drones já estão entrando no reino, junto com o Sweeper. E os pilotos da Teco e da Metal Maniac vão também. E eles entram no reino. E esse é o reino da metrópole. E a habilidade que eles precisam ter para ganhar esse reino é ter um ótimo reflexo. O Kurt acaba batendo em um carro e a câmera dele é danificada. O Taro abre um caminho e eles vão para outro lado da pista. E eles chegam em uma cidade. E umas caminhonetes saem da garagem. As caminhonetes que vão ser o obstáculo desse reino. E temos a cena do Nolo versus o Torque, com esse somzão tocando de fundo. O Nolo vai pra cima do Torque, mas o Torque consegue se sair bem e bate no carro do Nolo, fazendo ele perder o controle e bater. E como o Monkey toma muito refrigerante, ele fica procurando o banheiro para se aliviar, mas um caminhão aparece atrás dele, mas ele consegue desviar, mas os drones aparecem e tem um carro suspeito agindo de uma maneira muito estranha, e ele acha um Hyperport e usa ele, e outro caminhão aparece e vai atrás do Kurt, mas ele consegue desviar do caminhão e o caminhão cai e ele consegue ver o final da pista. Então eles têm que voltar para a autoestrada e vemos de novo esse carro agindo muito estranho. Ele usa o Hyperport para passar em cima de todos os outros carros, e um dos drones que o Taro derrubou bate no carro do Nolo e faz o Nolo capotar, e o Monkey acaba se encontrando com o Sweeper dos drones. Um dos drones vai e fica embaixo do carro e estraga o carro, fazendo assim o Monkey ser capturado pelo Sweeper e desmonta o carro do Wild inteiro. E o Torque vai atrás do Monkey e o Nolo também é pego pelo Sweeper. E a Carmen junta com o Torque se juntam para resgatar o Nolo e o Monkey. O Torque dá para Carmen a Celecharge do Reino da Caverna para ela usar e distrair o drone que tá pilotando o Sweeper. Com isso o Torque consegue prender o seu carro no Sweeper e sobe em cima dele, e ele consegue resgatar o Monkey. E tem o Kurt e o Taro que estão chegando perto no final do reino, e o Torque também resgata o Nolo, mas um dos drones está com a Celecharge e o drone é destruído e o Nolo salva o Torque e ele consegue resgatar a Celecharge. E o Taro tá chegando no final do reino, mas aparece um drone e atrapalha ele. E o Kurt também aparece e também atrapalha ele. E ele toma a liderança. E ele ganha a corrida. Mas, peraí. Será que foi realmente o Kurt que passou? Sei não, hein? Bem suspeito isso daí. E o Nolo e o Torque saem do Sweeper, junto com o Monkey. E a Carmen faz o Sweeper cair. E o Torque entrega de volta a Celecharge pro Nolo. E agora as coisas vão ficar interessantes. Porque o Kurt é o primeiro a sair do portal, e logo depois os outros pilotos também saem do portal. E o Wild fica com raiva do Monkey porque o carro dele foi destruído pelo Sweeper.
correr. E o Kurt fala que ele não ganhou e que ele não conseguiu a Celestiard, mas o Taro diz que ele viu o Kurt vencer. E o Kurt fala pra eles olharem a fita da câmera do carro dele, mas no começo da corrida a câmera do Kurt deu defeito. Então os pilotos da Metal Maniac querem desmontar o carro do Kurt para descobrir, mas o Dr. Tesla diz que não será necessário, porque ele vai escanear o carro do Kurt para ver se ele consegue encontrar qualquer vestígio da Celestiard. E o Torque aceita o acordo, e todos aceitam, menos o Wild. E agora fica o mistério, porque o Taro realmente viu o Kurt vencer, mas o Kurt falou que ele não venceu. Isso poderia ter sido resolvido se olhasse a câmera do carro do Kurt, mas como ela quebrou, não tem como olhar. Então é a palavra do Kurt contra a do Taro. Mas o filme ainda não acabou. Sai um carro igual ao do Kurt de um portal desconhecido, em um carro igual dos drones também. E é nos revelado que esses carros conseguem se disfarçar com outros carros, e que foi eles que conseguiram a Celestiard. E é assim que o segundo filme de Hot Wheels Accelerator acaba, com esse ar de suspense e o mistério fica no ar. Agora vamos para as considerações finais. Eu não preciso dizer nada. Hot Wheels Accelerator, a velocidade do silêncio, é muito bom e ganha uma nota 10, fácil. É um filme que fez parte da minha infância, e principalmente nesse filme. E nesse filme tem a cena clássica, que é o Taron escapando do Reino da Água. É simplesmente cinema. A trilha sonora é ótima, na minha opinião. O design desses personagens, inclusive o design dos carros, são destaque do filme inteiro. A minha opinião, basicamente, é a minha opinião do primeiro filme. Não muda nada. É uma animação que eu guardo muito no meu coração. Se vocês querem mais vídeo de Hot Wheels Accelerator, já sabe o que fazer. Se inscreva no canal, ative o sininho para não perder os próximos vídeos. Deixa seu like, escreva a sua opinião sobre Hot Wheels Accelerator aí nos comentários. Vou dar coração e responder todo mundo. E me siga lá no Instagram. É lá que eu faço o anúncio dos próximos vídeos. E se você gosta do filme da Disney, tá aí passando pra vocês o filme do Wall-E, para vocês assistirem depois desse vídeo. É isso, até a próxima.